Nunca houve uma produção cinematográfica tão grande e numerosa como em nossos tempos. Ano após ano, Hollywood e os demais mercados emergentes do cinema vêm aumentando cada vez mais o número de obras e injetando mais dinheiro nessa indústria. Infelizmente, nem sempre investimento é sinônimo de qualidade. E apesar do número cada vez maior de obras, o que se percebe é uma ocorrência cada vez mais frequente de um cinema pautado em números de bilheteria, e não em qualidade e em conteúdo. Esse fenômeno não se baseia primariamente na produção de blockbusters, que estão na indústria praticamente desde a sua origem, mas sim nas interferências e intenções descaradas de se produzir obras exclusivamente para lucrar, excluindo o aspecto artístico de seu conteúdo. Polêmicas mais recentes, como o afastamento de Zack Snyder do filme Liga da Justiça em 2017, exemplificam bem isso. Quando um diretor se mostra ousado demais, o estúdio o corta, pois não é interessante criar obras demasiadamente complexas ou autorais, mas sim obras de fácil digestão, obras que permitam o lucrar. Com isso, se tornou uma tendência em nossa década clamar por um cinema que permita a liberdade criativa de seus diretores. O corte da Liga de 2021 foi um bom exemplo, mas outros diretores como James Gunn também são belos representantes de nomes da indústria que aceitam trabalharmos apenas diante de total liberdade de produção. Um passo na direção da volta ao cinema artístico e autoral, mas que engana aqueles que pensam que é vanguardista. Muito pelo contrário, é um clamor que já se mostra na indústria há quase 30 anos e que apenas voltou à tona recentemente. No ano de 1955, os cineastas dinamarqueses Lars von Trier e Thomas Vinterberg, buscando mudanças no panorama do cinema mundial, iniciaram um movimento que viria a ser conhecido como Dogma 95. A iniciativa dos diretores era uma resposta à dinâmica dos filmes comerciais, sobretudo norte-americanos, que estavam inundando as salas de cinema do mundo todo, mesmo não possuindo tramas ou enredos que condissessem com essa grandeza, se pautando muito mais em grandes orçamentos, atores conhecidos e que nem por isso deixavam de ser ruins, e efeitos especiais, todos alinhados perfeitamente para ludibriar o espectador. Com isso, o Dogma 95 foi uma tentativa de retornar o cinema a um patamar anterior ao da exploração comercial por Hollywood. Um cinema artístico, autoral e com identidade. Publicado em 95 durante o Festival de Cannes, no centenário da primeira exibição no cinematógrafo pelos irmãos Lumière em Paris, o Manifesto Dogma 95 foi redigido por Vinterberg e Trier de forma espontânea e sincera, redigindo algumas regras e saberes para aqueles que quisessem retomar esse fazer autoral da cinematografia. O manifesto carregava valores técnicos, mas também éticos, baseando-se em características do cinema europeu das décadas 20, 30 e 60, como a valorização da história, da atuação e dos temas abordados, rejeitando assim o uso de efeitos especiais elaborados ou recursos tecnológicos que retirassem o foco da narrativa. Uma das grandes inspirações para o movimento foi o ensaio redigido pelo cineasta francês François Truffaut, uma certa tendência do cinema francês no ano de 1954 e que serviu de inspiração para a Nouvelle Vague. No documento, Truffaut clamava pela libertação do cinema de suas amarras convencionais, buscando mais experimentalismo e identidade em cada obra, dando liberdade para que os diretores fossem criativos e inovassem durante o processo de produção. As reivindicações foram atendidas e o Nouvelle Vague ocorreu, influenciando o Dogma 95, que continha os mesmos objetivos, mas trilhava um caminho diferente, pois tentava alcançá-los não através da liberdade indiscriminada, mas estabelecendo algumas poucas regras que garantiam o selo de qualidade do movimento. Os integrantes do movimento acreditavam que a única forma de devolver o cinema aos seus dias de glória e autenticidade era impor essas regras sobre a produção, retirando assim a artificialidade do processo de produção. Em suas visões, uma obra livre de efeitos especiais era capaz de prender o espectador de uma forma mais honesta, pois não recorria à alienação de sua audiência com reviravoltas mirabolantes para se manter relevante, sendo essa uma das características que era apontada como recorrente no cinema blockbuster, duramente criticado pelo movimento e que buscava ser combatido através dessa nova era da indústria, pautada na história e em seus personagens. Com isso, tais regras recolocariam o poder de produção nas mãos do diretor, que deveria explorá-lo como um artista de fato, excluindo a influência de grandes estúdios no processo de criação, que deveriam entrar apenas com financiamento e distribuição. Em resposta ao cinema hipercomercial, estava sendo criado o cinema hiperexperimental, mais realista e aos moldes do cinema original, criado por artistas para apreciadores da arte, e não meros consumidores.
Dentre as regras estavam: filmagens deveriam ocorrer em locações, e não em estúdios, preservando o aspecto real de tais locações. O som não deve ser produzido de forma separada, preservando assim os diálogos originais e sem a adição de trilhas sonoras. O filme deve ser gravado de forma manual, sem uso de ângulos espalhafatosos ou artificiais. Deve ser em cores, sem filtros ou iluminação artificial. Os enredos não devem conter ou se apoiarem em ações superficiais de seus personagens, como assassinatos sem motivos. Alienações geográficas e temporais não são permitidas. Filmes de nicho não são aceitos. Produções em 35mm. O diretor não deve ser creditado. Além disso, havia também a necessidade do diretor em se abster de seus próprios gastos pessoais durante o processo criativo da obra, preservando assim a imparcialidade diante dos personagens e suas ações, fazendo com que a obra não fosse contaminada pelo que ele poderia achar ou não errado. Uma imposição um tanto quanto irônica, se levando em conta que o ideal do movimento era justamente conduzir o cinema de volta para seus dias autorais, pois dá a impressão de que havia algum tipo de ética artística que deveria ser seguida. O primeiro filme do movimento a ser lançado foi Festa de Família, de 1998, de Vinterberg, que chegou inclusive a ser o vencedor do Festival de Cannes daquele ano. O longa foi aclamado pela crítica, pois trazia tudo aquilo que o movimento pregava, se portando como um verdadeiro marco do cinema cult e experimental europeu. Com isso, as expectativas para obras vindouras estavam altas, mas acabaram decepcionando, pois a obra seguinte, Os Idiotas, de Von Trier, não causou nem uma fração do sucesso e do rebuliço do seu antecessor, o que fez com que as primeiras sobrancelhas se levantassem contra o movimento, que começou a perder força antes mesmo de se estabelecer completamente. Entretanto, ele também chegou em solo americano, conquistando alguns dos poucos diretores que manifestavam essa mesma insatisfação contra o modo de produção hollywoodiano. O longa Julien Donkey Boy, de 1999, é considerado como o primeiro filme norte-americano do movimento, embora tenha sido filmado na França, pois foi produzido pelo diretor Harmony Korine, que viria a ser um dos principais embaixadores desse movimento durante o seu curso, até meados da década de 2000. Registrando um total de 35 filmes, o movimento criou o selo Dogma 95, que precisava ser aprovado pelos fundadores dinamarqueses e que rapidamente conquistou um aspecto cult e é adorado por cinéfilos até os dias de hoje. Após ser aprovada, a obra acaba abdicando do crédito de seu diretor no início, e ao invés disso, exibia o selo e seu número dentro do movimento, reforçando assim a ideia de liberdade e exclusividade dentro da indústria do cinema. A ideia causou uma boa impressão inicial, mas não vingou. Com tantas regras e imposições dentro do movimento, inevitavelmente muitos entusiastas debandaram ou acabaram burlando-as, mesmo no caso dos membros fundadores, pois até mesmo Vinterberg confessou ter alterado a luminosidade de algumas das cenas, rompendo com a regra de não alterar artificialmente os cenários em que a obra era filmada. Tentando respostas às críticas que recebeu, Vinterberg explicou que as regras, apesar de terem essa impressão de imposição, não eram um fim em si mesmas, mas eram incentivos que buscavam influenciar diretores em uma nova forma de fazer cinema, que ao seguirem-nas, mesmo que parcialmente, seriam parte de uma nova era do cinema, livres de grandes orçamentos, aparatos técnicos mirabolantes ou tramas de baixa qualidade. Pois ao restringir as suas possibilidades, a criatividade seria a única saída para que fizessem grandes filmes. E a criatividade era a mãe de todas as grandes obras já escritas, que uma vez recuperadas e bem-sucedidas, representariam um respirar ao meio do mercado saturado e cansativo no qual o cinema estava mergulhado. Influenciado por movimentos anteriores como o neorrealismo italiano e a Nouvelle Vague francesa, o movimento Dogma 95 foi um dos grandes marcos do cinema contemporâneo, e apesar de não ter conquistado a relevância que poderia ter tido, ainda assim possui um valor histórico inigualável para essa indústria, que atualmente, e a seu próprio modo, tenta resgatar os mesmos ideais. Enquanto italianos e franceses buscavam inovar o cinema, buscando uma maior liberdade criativa e experimentação sem limites, os dinamarqueses acreditavam que a única forma de se retomar o cinema de verdade era o limitando, acorrentando-o e o obrigando a ser criativo para se libertar. Causando um impacto imediato no modo de produção europeu, o legado até hoje é positivo. E mesmo que não tenha vingado, as críticas que teceram contra a indústria, sobretudo americana, se mostraram mais atuais e relevantes do que nunca, pois enquanto há um lado focado em dar luz a um cinema autêntico, há também aquele interessado apenas em se perpetuar,
e que há muito esqueceu o verdadeiro prazer e primor da arte de se fazer cinema, a qual, cinéfilos ou não, se encontram cada vez mais escassos e desafiados em apreciar.